Você já reparou que algumas pessoas entram em um ambiente e imediatamente chamam a atenção, mesmo sem serem as mais bonitas, as mais ricas ou as mais bem vestidas? Elas parecem carregar uma presença diferente. Não precisam falar alto para serem ouvidas, nem fazer grandes esforços para serem notadas. Existe algo nelas que desperta respeito, curiosidade e admiração de forma natural. Ao mesmo tempo, provavelmente você também já encontrou pessoas que possuem uma aparência impecável, roupas caras e um estilo admirável, mas que, depois de alguns minutos de conversa, perdem completamente o encanto. Isso acontece porque a verdadeira atração nunca depende apenas da aparência física. Ela nasce da combinação entre caráter, postura, inteligência emocional, autoconfiança e tranquilidade. E é exatamente nesse ponto que o estoicismo oferece lições extremamente atuais. Muitas pessoas acreditam que ser atraente significa aprender técnicas para impressionar os outros, decorar frases inteligentes ou criar estratégias para despertar interesse. No entanto, os grandes filósofos estoicos ensinavam algo muito mais profundo. Eles mostravam que, quanto mais uma pessoa depende da aprovação alheia, menos magnética ela se torna. Em contrapartida, quem aprende a governar a própria mente desenvolve uma presença que dificilmente passa despercebida. Neste vídeo, você descobrirá os princípios do estoicismo, que tornam uma pessoa naturalmente mais interessante, respeitada e admirada. Não estamos falando de manipulação, jogos emocionais ou promessas milagrosas. Estamos falando de hábitos e atitudes que fortalecem sua personalidade e fazem com que sua presença seja percebida de maneira completamente diferente. Fique até o final, porque o último segredo costuma ser ignorado pela maioria das pessoas e pode transformar completamente a forma como você é visto em qualquer ambiente. Antes de começarmos, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo sobre estoicismo, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e fortalecimento mental. Além disso, o seu apoio ajuda este canal a levar esses ensinamentos a milhares de pessoas que desejam evoluir todos os dias. Agora, vamos ao primeiro segredo. Pare de tentar agradar todo mundo. Existe um comportamento que destrói instantaneamente a atração. A necessidade constante de aprovação. Quando alguém faz de tudo para ser aceito, concorda com tudo, evita qualquer conflito e muda sua personalidade para agradar diferentes pessoas, acaba transmitindo insegurança. Os estoicos compreendiam que viver em função da opinião dos outros é abrir mão da própria liberdade. Marco Aurélio lembrava constantemente que não podemos controlar aquilo que os outros pensam sobre nós. Podemos controlar apenas nossas ações. Essa ideia muda completamente a maneira como nos comportamos. Imagine duas pessoas. A primeira adapta suas opiniões conforme o ambiente. Ri de piadas que não acha engraçadas. Concorda com ideias nas quais não acredita. Tem medo de desagradar. Agora, imagine outra pessoa. Ela é educada, respeitosa, gentil, mas não abandona seus princípios apenas para receber aprovação. Qual delas transmite mais confiança? Qual parece emocionalmente mais forte? A resposta é evidente. Pessoas que possuem valores claros costumam despertar mais respeito, e respeito sempre será muito mais poderoso do que a necessidade desesperada de ser aceito. 2. Aprenda a ficar bem sozinho. Talvez este seja um dos maiores segredos da atração. Quem não suporta a própria companhia acaba transformando qualquer relacionamento em uma necessidade. Quem aprende a apreciar momentos de solitude transforma os relacionamentos em escolhas. Existe uma diferença enorme entre essas duas situações. Epicteto ensinava que ninguém deveria entregar sua felicidade às mãos de outra pessoa, porque
Aquilo que depende dos outros pode desaparecer a qualquer instante. Quando você aprende a viver bem consigo mesmo, transmite independência emocional. Essa independência aparece na forma de falar, na maneira de caminhar, na tranquilidade diante de rejeições, na capacidade de continuar sorrindo, mesmo quando nem tudo acontece como planejado. E poucas características são tão atraentes quanto essa serenidade. 3. Desenvolva uma vida interessante. Muitas pessoas desejam parecer interessantes. Poucas realmente trabalham para se tornar. Existe uma grande diferença. Uma vida interessante não nasce das redes sociais. Ela nasce das experiências, dos livros que você lê, das habilidades que desenvolve, dos desafios que enfrenta, das conversas que tem, das viagens que realiza, do conhecimento que acumula. Sêneca dizia que uma mente sem ocupação acaba sendo facilmente dominada por preocupações desnecessárias. Quando você investe continuamente em seu crescimento, ganha naturalmente novos assuntos, novas perspectivas e mais confiança. As pessoas percebem isso. Elas gostam de conversar com quem possui conteúdo, com quem sabe ouvir, com quem consegue compartilhar experiências, sem precisar exagerar ou impressionar. 4. Controle suas emoções. Poucas coisas reduzem tanto a admiração quanto uma pessoa incapaz de controlar as próprias emoções. Explosões de raiva, ciúmes constantes, impulsividade, discussões por qualquer motivo, reações exageradas. Tudo isso transmite instabilidade. O estoicismo nunca ensinou que devemos eliminar as emoções. Ele ensina que devemos impedir que elas assumam o controle das nossas decisões. Uma pessoa emocionalmente equilibrada transmite segurança, mesmo diante de críticas, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de provocações. Essa tranquilidade chama atenção, porque é cada vez mais rara. Enquanto muitos reagem impulsivamente, quem desenvolve autocontrole demonstra maturidade. E maturidade é uma das qualidades mais atraentes que alguém pode possuir. No próximo capítulo, você descobrirá outros princípios ensinados pelos grandes filósofos estoicos que fortalecem sua presença, aumentam sua confiança e fazem com que as pessoas passem a enxergá-lo de uma maneira completamente diferente. Até aqui, vimos que a verdadeira atração não nasce da aparência perfeita, mas da força interior. Pessoas que não dependem da aprovação alheia, sabem apreciar a própria companhia, investem continuamente no próprio crescimento e controlam suas emoções, desenvolvem uma presença difícil de ignorar. Agora, chegou o momento de conhecer outros princípios estoicos que tornam alguém naturalmente mais respeitado, admirado e memorável. 5. Aprenda a ouvir mais do que falar. Vivemos em uma época em que quase todos querem ser ouvidos. Poucos realmente sabem ouvir. É comum encontrar pessoas que interrompem constantemente uma conversa apenas para falar sobre si mesmas. Elas não escutam para compreender. Escutam apenas esperando a oportunidade de responder. Os estoicos valorizavam profundamente a observação. Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e apenas uma boca, justamente para ouvir mais do que falar. Essa atitude transmite maturidade. Quando você escuta atentamente, demonstra respeito, percebe detalhes que a maioria ignora, faz perguntas inteligentes, responde de maneira mais consciente. Além disso, as pessoas tendem a confiar mais em quem as faz sentir compreendidas. Ser um bom ouvinte não significa permanecer calado o tempo inteiro. Significa falar quando suas palavras realmente acrescentam algo. Existe um charme silencioso em quem não sente necessidade de dominar todas as conversas. 6. Tenha uma postura firme e tranquila. Antes mesmo de você dizer qualquer palavra, seu corpo já está se comunicando. A maneira como caminha, como mantém os ombros, como olha nos olhos, como aperta a mão, como permanece sentado. Tudo isso transmite informações.
Marco Aurélio acreditava que nossas ações deveriam refletir a ordem existente dentro da mente. Uma postura firme costuma revelar exatamente isso. Não se trata de parecer superior, nem de demonstrar arrogância. Trata-se de transmitir segurança. Pessoas inseguras frequentemente evitam contato visual, falam muito baixo ou demonstram inquietação constante. Já quem desenvolve serenidade costuma se mover com naturalidade, sem exageros, sem necessidade de impressionar. Esse equilíbrio desperta respeito porque comunica autoconfiança. E autoconfiança verdadeira nunca precisa ser anunciada. 7. Pare de correr atrás de quem não demonstra interesse. Este talvez seja um dos ensinamentos mais libertadores do estoicismo. Muitas pessoas desperdiçam anos tentando conquistar a atenção de quem claramente não demonstra reciprocidade. Enviam mensagens sem resposta. Aceitam desrespeitos. Insistem em relações unilaterais. Tudo isso por medo da rejeição. Os estoicos enxergavam a realidade com objetividade. Se algo não depende de você, sofrer tentando controlá-lo apenas aumenta sua dor. Isso não significa desistir facilmente dos relacionamentos. Significa reconhecer quando o esforço deixou de ser saudável. Existe uma enorme diferença entre persistência e insistência. Quem conhece o próprio valor não implora por atenção. Demonstra interesse. Respeita, mas também respeita a si mesmo. Essa postura transmite dignidade, e poucas qualidades tornam alguém mais atraente do que o respeito próprio. 8. SJ. A disciplinado. Disciplina pode parecer um tema distante da atração. Na verdade, ela está diretamente ligada. Uma pessoa disciplinada costuma cumprir horários, cuida da saúde, honra compromissos, mantém a palavra, conclui aquilo que começa. Tudo isso gera confiança, e confiança é um dos pilares de qualquer relacionamento saudável. Sêneca ensinava que ninguém alcança uma vida extraordinária vivendo apenas de impulsos. O mesmo vale para a imagem que transmitimos. Quem vive mudando de opinião a todo momento abandona projetos facilmente ou promete mais do que entrega. Acaba sendo percebido como alguém instável. Já a disciplina constrói credibilidade, e credibilidade desperta admiração. No Banteneate, a propósito, existe algo extremamente atraente em pessoas que sabem para onde estão caminhando. Elas não passam os dias esperando que a vida aconteça. Possuem objetivos, trabalham por eles. Aceitam dificuldades como parte do processo. Isso não significa que nunca sintam medo. Significa apenas que o propósito é maior do que o medo. Marco Aurélio escrevia diariamente para lembrar a si mesmo de sua missão. Ele compreendia que uma vida sem direção facilmente se perde em distrações. Quando alguém possui propósito, sua energia muda, sua conversa muda, sua postura muda, sua forma de tomar decisões muda. As pessoas percebem isso. Elas gostam de estar próximas de quem transmite direção, equilíbrio e determinação. Porque essas qualidades inspiram, e a inspiração é muito mais poderosa do que qualquer tentativa de impressionar. Mas ainda existe um último segredo. Na verdade, ele reúne todos os anteriores. É o princípio que faz com que uma pessoa continue sendo admirada muito tempo depois que a beleza física deixa de chamar atenção. É sobre ele que falaremos na próxima parte. Chegamos ao último segredo, e talvez ele seja o mais importante de todos, porque reúne todos os princípios que vimos até aqui. 10. Torne-se alguém que você mesmo admira. A maioria das pessoas passa boa parte da vida tentando descobrir o que fazer para ser admirada pelos outros. Os estoicos faziam a pergunta oposta. Estou vivendo de uma maneira que eu mesmo possa admirar? Essa simples mudança de perspectiva
transforma completamente a maneira como você se comporta. Quando seu foco deixa de ser conquistar a aprovação externa e passa a ser construir um caráter sólido, algo extraordinário acontece. Você deixa de fingir, deixa de representar um personagem, deixa de dizer aquilo que acredita que os outros querem ouvir, passa a agir de acordo com seus princípios. Marco Aurélio lembrava constantemente que a verdadeira missão de uma pessoa era tornar-se excelente em suas próprias ações, não impressionar o mundo. Esse ensinamento continua extremamente atual. Vivemos em uma época de aparências, filtros, comparações, exibição constante. Nesse cenário, a autenticidade tornou-se uma qualidade rara. E justamente por ser rara, tornou-se extremamente atraente. Pense nas pessoas que mais marcaram sua vida. Muito provavelmente, elas não eram inesquecíveis apenas pela aparência. Elas transmitiam algo maior: coerência, honestidade, calma, coragem, generosidade. Essas qualidades permanecem quando a juventude passa, quando a moda muda, quando o tempo transforma o corpo. É por isso que o estoicismo nunca tratou a beleza física como prioridade. Ela pode abrir algumas portas, mas dificilmente mantém relacionamentos saudáveis por muito tempo. O caráter, sim. Outro princípio fundamental é cumprir a palavra. Vivemos em uma sociedade onde muitas pessoas prometem muito e entregam pouco. Dizem que vão mudar, que vão ligar, que vão aparecer, que vão concluir um projeto e não fazem. Cada promessa quebrada enfraquece a confiança que os outros depositam nelas. Os estoicos acreditavam que a palavra de uma pessoa deveria valer tanto quanto um contrato. Quando alguém percebe que você faz aquilo que diz, passa a enxergá-lo de maneira diferente. A confiança gera respeito, e respeito fortalece qualquer forma de atração. Também é importante aprender a aceitar rejeições sem perder a dignidade. Nem todas as pessoas gostarão de você. Nem todas desejarão sua companhia. Nem todos compreenderão seus valores. Isso faz parte da vida. Epicteto ensinava que sofrer tentando controlar aquilo que pertence aos outros é desperdiçar energia. Você controla suas atitudes, seu caráter, seu esforço, não controla os sentimentos alheios. Quando compreende isso, deixa de viver tentando convencer pessoas do seu valor. Quem quiser permanecer ao seu lado, será bem-vindo. Quem decidir partir, seguirá seu caminho. Essa tranquilidade transmite uma segurança extremamente rara. Existe ainda outro detalhe que quase ninguém percebe. As pessoas mais atraentes costumam fazer os outros se sentirem bem. Elas não precisam diminuir ninguém para parecerem superiores. Não vivem competindo. Não tentam provar que sabem mais. Elas elogiam com sinceridade. Demonstram interesse genuíno. Sabem ouvir. Respeitam opiniões diferentes. Esse comportamento cria conexões muito mais profundas, porque todos gostam de estar perto de quem transmite paz. Sêneca dizia que a verdadeira grandeza aparece na simplicidade. Essa simplicidade não significa falta de ambição. Significa ausência de arrogância. Quanto maior o equilíbrio interior, menor a necessidade de exibir superioridade. E talvez seja exatamente isso que torna alguém inesquecível. Não a busca constante por atenção, mas a capacidade de permanecer fiel aos próprios princípios. Quando você reúne disciplina, serenidade, respeito próprio, propósito, inteligência emocional e autenticidade, sua presença muda. Você passa a caminhar com mais confiança, falar com mais tranquilidade, olhar nos olhos com naturalidade, tomar decisões com firmeza. Essas mudanças são percebidas antes mesmo que você diga qualquer palavra. E o mais interessante é que elas não dependem da idade, nem da condição financeira, nem da aparência física. Dependem apenas das escolhas que você faz todos os dias. Essa é a grande lição do estoicismo. Você não se torna irresistivelmente atraente
tentando conquistar todo mundo. Você se torna naturalmente admirado quando aprende a governar a si mesmo. Porque quem domina propriamente transmite uma força que nenhuma roupa, nenhum acessório e nenhum padrão de beleza conseguem substituir. Essa força recebe vários nomes. Alguns chamam de presença, outros de carisma. Os estoicos chamavam simplesmente de virtude. E ela continua sendo a qualidade mais atraente que um ser humano pode desenvolver. Se este vídeo fez você refletir, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você continuará acompanhando conteúdo sobre estoicismo, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e fortalecimento mental. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses segredos você acredita que mais influencia a verdadeira atração? E qual deles você pretende colocar em prática a partir de hoje? Escreva sua resposta nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que também desejam evoluir por dentro e por fora. Muito obrigado por assistir até aqui. Nunca se esqueça, a beleza chama atenção por alguns instantes, mas o caráter, a serenidade e a autenticidade são o que fazem uma pessoa permanecer inesquecível. Nos vemos no próximo vídeo.